O fantasma de Hipólita. Do Mediterrâneo às remotas terras do Oriente, do Mar Negro aos confins da Sibéria, da alma da Capadócia às maravilhas da Macedônia, lá onde doce e amargo se misturam, antes que górgonas espalhem seus reflexos, palácios mudem-se em templos e deuses brotem do sangue da argila, a serpente de ouro afivelará o próprio rabo, contornando minha cintura. O falcão em queda livre sustentará finalmente suas asas no cimo da pedra negra e, em uma espiral de borboletas, circunscreverá o desenho no meu braço esquerdo. O visível é apenas um pretexto. Eu e minhas amazonas tomaremos o mundo. O sangue flui, você está morto. O sangue flui, nós vencemos. O sangue flui, 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 o sangue flui. Não há mais inimigo. Olá, todo mundo! Estamos começando mais um Rainhas do Sabá e hoje nesse ringue celebrativo, eu sou a Petrúcia Finkler, quero dar oi para o outro quadradinho do Zoom com a minha companheira Lua Serena. Boa tarde, boa noite, bom dia, meu povo! Para o outro quadradinho do Zoom, Cássia La Rúbia. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Petrúcia. E, finalmente, a nossa companheira convidada de hoje, a quarta rainha deste encontro, Zoe de Camares. Zoe, seja muito bem-vinda! Bem-vinda! Oi, gente, que legal! Que bom estar aqui com vocês. Eu admiro as Rainhas do Sabá já há algum tempo, escuto no YouTube e fiquei mega feliz com esse convite. Obrigada! É muito bom que você está aqui com a gente, que você topou essa empreitada. Então, nós vamos começar apresentando a Zoe. Mônica Berger, que é o nome oficial dela, nasceu em Curitiba, no Paraná. Ela é formada em letras, ela é pós-graduada em História Social da Linguagem pela Universidade Federal de Ouro Preto. Lá ela também lecionou disciplinas de Linguística e de Literatura. Ela coordenou gibitecas, trabalhou com publicidade, é professora de oficinas literárias, é escritora, publicou poemas em diversas revistas e coletâneas e deu vida ao pseudônimo Zoe de Camares, que é como a gente conhece ela no meio pagão. Em 2019, ela criou 3 poemas mitológicos para os 12 trabalhos de Hércules na Rádio Caos. E fez outras parcerias, uma chamada, um poema saga, A Caverna dos Destinos Cruzados, com o selo Demônio Negro. Ela começou a estudar tarô nos anos 80, de forma autodidata, e mais tarde participou de vários cursos e acabou unindo interesses da mitologia e antropologia do imaginário com esses estudos do tarô. O blog Zoe Tarô foi criado em 2005 e tem grande parte dos artigos dela, publicou como colunista em diversos sites, atende em Curitiba, ministra cursos regulares e é autora do Tarô Direto no site Personário. É um currículo bem polpudo em várias áreas e especialmente na literatura. E nós chamamos a Zoe aqui hoje para conversar sobre isso com a gente, sobre essa questão do poder e da magia com a palavra. Porque palavras mágicas não faltam no nosso imaginário de bruxas, né? As bruxas entoando cantos em volta de um caldeirão. Muito do que a gente tem de contato com a própria mitologia nos chega pela literatura, também é repassada na cultura popular, está na ficção, está na música, está no cinema. A palavra encantamento vem do latim incantare, que significa emitir ou verbalizar palavras mágicas. Então, Zoe, começa contando pra gente como é que aconteceu essa tua pesquisa e esse entremear nessa descoberta do encontro da poesia com a magia. As minhas primeiras leituras sobre magia, pelo menos a magia que realmente me interessou, foi com o livro da Laurie Cabot, O Poder da Bruxa. Esse livro exerceu impacto sobre mim, né? Aquela capa com aquela mulher, com aquele cabelo preto, depois ela lança o Amor Mágico, e ali ela tinha vários encantamentos, né? Mas sempre me incomodou muito, porque
eu já vinha da área de letras, né, da área de literatura, e sempre fui uma leitora contumaz de ficção, de poesia. Eu achava muito sem graça os encantamentos, ou mal traduzidos, porque eu, como eu parco inglês, eu tentava ler em inglês e eu via que aquilo fazia sentido, né? Sentido, digamos assim, dentro da melopeia, dentro da música das palavras. Eu percebia as rimas internas, eu percebia os encontros, coisa que eu não conseguia ver na tradução em português. Então, sempre me irritou muito, parecia uma coisa assim, meio de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a volta e meia vamos dar. E eu achava aquilo um pouco chato. E aí teve uma situação assim que foi bem marcante. Eu estava andando em Ouro Preto é uma cidade muito católica, né, muito cristã, apesar disso muito mágica. E eu me lembro que quando eu cruzava a Ponte Seca sempre tinham ciganas ali paradas e tudo mais. E um dia eu passeando por ali, veio uma moça e me entrega um santinho. E eu gosto de santinho, eu acho uma peça bacana assim, o santinho. Uma peça publicitária religiosa, né, que é o santinho, eu acho interessante. E ela me deu um santinho de Santa Catarina. E eu já conhecia a história de Santa Catarina, né, que ela se converteu ao cristianismo e ela tinha o dom da eloquência, né? Então que ela conseguiu convencer inúmeros filósofos da época, ela falava para essas pessoas e conseguia trazer as pessoas, né, para os assuntos dela, conseguiu converter muita gente. No entanto, mesmo assim, ela foi colocada numa roda e sacrificada, enfim, aquelas histórias de santos lá. Agora, eu fiquei de cara com a oração, quando eu fui ler a oração, porque já era uma fórmula mágica que eu tinha lido, não sei se num livro da Márcia Frazão, talvez no Charles Leland, aquele livro Magia Cigana, e eu já tinha procurado referências, que é aquele feitiço para paralisar alguém. Lembram desse? Que ele não consiga dormir enquanto não me procurar, que ele não consiga comer enquanto não me procurar, enquanto ele não consiga respirar enquanto ele não me procurar. Então, assim, claro, aqui eu sei que a gente vai precisar usar esses termos, eu compreendo bem que não existe magia negra e magia branca, existe magia, entende? É uma coisa assim que já discuti bastante e acredito que seja isso mesmo. Mas quando você pensa em termos linguísticos, você precisa pensar em magia branca e magia negra, né? Pela forma que o verbo é usado, pela maneira que as palavras são colocadas. E eu falei, cara, isso é magia negra. Isso é magia negra no Santinho de Santa Catarina, na cidade de Ouro Preto. E fazia pouco tempo que eu tinha tido contato com um texto do Todorov, chamado Discurso da Magia, onde ele disseca a fórmula mágica. Então, ele mostra todos os passos, como que a fórmula mágica é concebida e como ela funciona. Eu falei, caramba, olha isso aqui. Olha que trabalho legal cruzar essa oração de Santa Catarina, né, junto com esse trabalho do Todorov. E comecei a juntar meus estudos, comecei a pesquisar esse assunto, eu fui juntando informações e nunca deu para poder acabar esse estudo. Eu não acabei esse estudo ainda. Mas ele sempre fica aqui, sabe, no background, assim, tipo, esse assunto é muito interessante, vai, escreve sobre isso, porque é muito legal. E continuo, escrevo, tem uns artigos, eu participei de um grupo chamado Ninhada, e na Ninhada eu escrevi alguns textos, porque eu tinha uma coluna chamada Palavras Selvagens. Então ali eu explorei um pouquinho essa relação entre magia e poesia. Achei que era um caminho bom, sabe? E depois pensei em escrever um livro de poemas usando esse esquema das fórmulas, né? Porque você pode provocar, deixa eu até ver aqui, porque isso daqui para ver bem certinho. Na fórmula mágica você tem a invocação, a comparação e a encantação.
né? Na invocação, você tem, é a mais estudada, digamos assim, porque ali você tem os papéis, Deus, deuses, né? Abre sésamo, né? Que quem realiza a ação não é uma pessoa, né? É um objeto, senão ela perde a eficácia, né? A eficácia da fórmula mágica depende desse sujeito da fórmula. As ações, o verbo precisa ser performativo. Eu conjuro. Então, eu recebo uma visita na minha casa e eu viro para ela e digo, eu ordeno que você saia daqui. Ela tem que sair. Eu sou a dona da casa, esse verbo faz sentido. Agora, se ela estiver dentro da minha casa e me disser, eu ordeno que você saia daqui, é nula a eficácia dessa fala, porque ela não tem um lugar de poder para poder falar isso. Então é interessante essa parte aí também. E tem aí as expansões, que daí eu acho que entra a metáfora. A metáfora é um lugar da magia dentro da literatura, não só da poesia, né? Mas dentro da literatura. A metáfora é a grande figura da linguagem da magia, na minha opinião. Então, nessa invocação entrariam os papéis, as ações e as expansões. Aí entra a comparação. Você compara um evento, um passado mítico, com um evento presente. E depois tem a encantação, que daí são as palavras encantatórias, é a glaciolalia, é a língua da mãe, é a lalação, o balbucio, aquilo que não se entende, aquilo que você não consegue ter uma compreensão. E isso é muito interessante, porque quando você não consegue compreender o sentido, você não tem semântica naquela fala, essa fala é encantatória, porque ela é uma fala sedutora. Ela te deixa encanada. Você fica com aquilo na tua cabeça e porque você não consegue compreender. Então, esse momento da encantação funciona dessa forma. E aí, o que ele diz? Ele fala do banimento e da invocação. O banimento provoca, no banimento existe a provocação da ausência do negativo. O que é provocar a ausência do negativo? É o exorcismo. Seria uma espécie de magia branca. Quando você provoca a ausência do positivo, é uma combinação, você está amedrontando, é magia negra. Na invocação, você provoca a presença do positivo, é uma conjuração. Ou então você provoca a presença do negativo, e aí é uma imprecação, é um anátema, é uma maldição. Então é interessantíssimo ver, sabe, essa formulação decodificada, estruturalisticamente falando, sabe? E pensar como que você pode usar isso, não só quando você realmente quer escrever uma fórmula mágica, né? Um encantamento, ou quando você quer escrever um poema, para você conseguir determinado efeito. Então, eu achei muito fascinante, e tudo isso foi por causa do santinho da Santa Catarina que me entregaram em Ouro Preto. Cássia, você teve algum momento em que te deu esse clean, assim, de que você viu que havia uma intersecção muito clara entre poesia e encantamentos? Eu acredito que desde o início do meu interesse sobre bruxaria, sempre teve alguma coisa, porque eu acredito que a bruxaria está intrinsecamente ligada, pelo menos nos tempos atuais, né? Ela está intrinsecamente ligada às palavras, né? A gente lê muito, né? Teve um momento aí, a gente, por exemplo, que já tem mais tempo no babado da bruxaria, geralmente começou lendo livros, né? A gente que começou os estudos com os livros, né? Então você tem ali toda a poesia das palavras, né? A Zoe citou a Márcia Frazão, e eu acho que ela tem isso bastante forte, assim, nos livros dela, né? Principalmente quando ela começa a falar ali dos deuses gregos, né? Ela tem aquele livro, esqueci o nome agora. Mas, enfim, a Márcia Frazão, ela tem um trabalho bem bonito, assim, né? Com palavras, ligando a bruxaria e a poesia. Então, isso acabou
trazendo bastante essa ligação, né? Ainda mais quando você tem um interesse pelas divindades gregas, que aí você já entra, né, no Homero, né, nos hinos órficos, nos hinos homéricos. E eles têm muito disso que a Zoe falou, ela estava falando, né, sobre essa estrutura, e eles têm bastante dessa estrutura, né, para encantar os deuses, né? Então, eu acho que é bastante presente e muito bonito. Eu acho belíssimo essa ligação entre bruxaria e poesia. Lua, e você? Então, meninas, eu adoro esse tema, né? Eu adoro esse tema também porque, eu também gosto muito de ler e eu concordo muito com você, Cássia. Eu acho que os livros da Márcia dá um prazer de ler, não só pelo conteúdo bruxístico em si que tem e tal, mas assim é um prazer de ler, assim, é muito gostoso de ler porque ela escreve muito bem, assim, eu gosto muito. Sou muito fã, assim, dos livros dela, acho que foram muito especiais para o meu caminho, assim, foram muito, muito, muito especiais para a minha formação. E aí tem um lance também que eu sempre gostei muito de escrever, desde pequenininha, assim, escrever poemas, né, então escrever, deixar a imaginação fluir, sempre gostei muito. Uma das memórias que eu tenho, assim, lembranças muito felizes, assim, tava, nem sei qual que é agora, mas eu tava, acho que era na terceira série, né, que eu acho que hoje é quarto aninho, não sei. Tava na terceira série lá de quando a gente estava na escola. E eu me lembro que uma professora minha, ela falou assim, nossa, você escreve muito bem, elogiando a criança, isso é muito importante, porque aquilo, eu nunca esqueci isso na minha vida, e eu sempre busquei, então, aprimorar isso, né, buscar escrever certo, buscar escrever bem, estudar. E eu não tinha essa noção, né, embora a gente, no imaginário, a gente vê a bruxa lá, então pega rabo de lagartixa, olhos de não sei o quê. Então, tem todo esse imaginário, mas tem um ritmo, e aquilo sempre eu gostei muito, dessa coisa ritmada, e aquilo sempre me encantou, curiosamente, né? Aquilo sempre me encantou, essa coisa do ritmo e tal. E assim foi e tal, mas assim, ficava aquela coisa no imaginário. Quando a gente começa a estudar mesmo e ver que tem um porquê, né? Tem coisas por trás de tudo isso, e o quanto que as palavras, os alfabetos, a língua, o idioma, isso tudo é muito mágico, né? Muito, muito mágico, e tem magia pura ali. Quando a gente parte ali para o estudo da etimologia das palavras, a gente fica, uau, é sobre isso que a gente está falando, é isso que a gente está colocando para o mundo aqui, proferindo. Então, existe um poder muito forte, assim, nas palavras. Se a gente pensar nos alfabetos no geral, cara, os alfabetos, pensa no alfabeto único, o próprio nosso alfabeto, né? Tem alfa, beta, gama, tem uma magia ali dentro, tem a construção das palavras, elas têm a ver com magia pura. Eu fico pensando também, tem algumas críticas, obviamente, mas tem uma obra do Robert Graves que ele vai falar, né, a Deusa Branca. Então, e no Deusa Branca, ele vai trazer para a gente algumas questões sobre palavras na língua inglesa. Então, ele tem uma teoria de que, na verdade, toda a gramática linguística e tudo mais, a construção das palavras, elas têm a ver com, ele vai dizer com uma figura que seria a grande deusa, né, a deusa mãe, e ele vai dizer, inclusive, que a musa inspiradora, que a gente conhece, que inspira poetas e tal, aquela figura da mulher, na verdade, a força dessa grande deusa, dessa força feminina que inspira e que faz criar arte, faz criar beleza. O que me leva automaticamente a pensar, por exemplo, na carta da estrela, que é a musa, que é a inspiração, que me faz lembrar também do Awen, lá dos druidas, que é o inspirado, né? Quando está inspirado, vai criar os poemas bárdicos, vai criar toda aquela poesia e tudo mais. Então, para mim, isso é extremamente mágico e não tem como eu separar. Então, toda vez que eu vou criar, eu vou fazer uma invocação, eu não leio num papelzinho, mas eu penso em criar uma invocação, um chamamento a uma divindade, uma oferenda para uma divindade a partir do que eu falo, a partir do que eu encanto. Eu acho que a gente também pode encantar,
os deuses, sabe? A partir da nossa poesia, a partir da nossa beleza. E eu acho que isso é extremamente iniciático, que me faz lembrar também do João da Cruz, que tem aquele poema A Noite Escura da Alma, que é um poema que vai falar sobre uma jornada espiritual e que está presente em tudo, está presente na bruxa, está presente no pagão, mas está presente também em pessoas que não são pagãs, em cristãos, e eu acho isso tudo muito mágico, isso permeia a minha vida, eu adoro esse tema. Interessante você trazer essa história da mulher como musa, né? Porque, na verdade, a gente aprende os sons com a mãe, né? É a mãe que fica balbuciando com o bebê e fica blá 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 e fica fazendo os primeiros sons. E não é à toa que na maior parte, acho que talvez todas as culturas da Terra, a gente aprende quando estuda linguística, a palavra mãe é a primeira que se fala, né? E em quase todas as línguas a palavra mãe tem um que tem a ver com a sucção do peito materno, né? Tem esse som na palavra. Eu, quando pequena, também gostava mais das bruxas que das fadas, porque as fadas faziam só plim com o condão e as bruxas ficavam dizendo mil coisas, as patas de morcego, não, como é que é? Patas de aranha, asas de morcego, né? Tinha aquela coisa muito mais interessante acontecendo e fazer assim, plim, com a varinha. E eu era uma menina de palavras também, como eu imagino talvez todas nós aqui, eu tô achando que essa é uma reunião de mulheres de palavras, né? Duas jornalistas, a Lua, então, que também começou a escrever, foi formada advogada, e a Zoe completamente das letras. Mas tem a ver mesmo essa coisa da professora que primeiro te diz que você escreve bem, os professores que vão nos estimulando. Eu fazia rimas, eu fazia poemas, eu gostava demais de ficção e de ler poesia, mas eu demorei a me dar conta do uso disso na magia. É engraçado, porque também quando eu me deparava com os encantamentos, como a Zoe falou, me parecia uma coisa muito infantilizada. A tradução para o português pareciam rimas infantis, e eu não conseguia sentir poder naquilo. Então, eu fazia sempre preces de forma muito inspirada, o que também tem o poder da palavra ali, porque acaba, às vezes, no momento de inspiração, vindo bem a palavra certa. E eu quero depois falar sobre isso com vocês todas. Mas foi nos Estados Unidos, quando eu mergulhada na língua original, que nos chega tanto dos materiais de bruxaria, que eu fui compreender o que eram esses poemas intricados, o que é um Shakespeare, que faz um monte disso na obra dele, né? O próprio Macbeth tem um monte, quando tem as falas das bruxas, mas ele faz isso o tempo todo, essa brincadeira com as rimas, o sonho de uma noite de verão, tem muita magia ali naquele texto. Então, é legal a gente conseguir ter acesso a essas línguas no original, porque se pega de outra forma. A métrica, a pulsação das palavras, a rima interna, né? E é um trabalho, eu traduzi 2 sonetos do Shakespeare para um trabalho de tradução, ou para manter, porque a mulher era para ter uma análise dos poemas depois, então eu tinha que manter no português o que ela estava tentando analisar do inglês, porque era completamente difícil de fazer isso, foi um trabalho muito esmero ali para conseguir. E então eu demorei a me dar conta, mas hoje em dia eu já consigo fazer no português também, e vejo a força na nossa língua também de tecer essas palavras, mas eu precisei de um contato ou outro para me dar conta de trazer a força disso para a minha língua materna, né? Do meu sono de milênios, descolam-se ossos forjados sobre os rigores da montaria, artefatos da guerra, placas de ouro e a fumaça do cânhamo sagrado. Macacos voltam a lutar contra dragões, veados de cobre soltam-se de turquesas e enroscam suas patas nas gargantilhas de garras de leões. De minha carne completa, rosa e rija, rituais de desejo e dor, prazeres e feridas. Da minha pele, tatuagens e cicatrizes, até morta me sinto viva. Eu e minhas amazonas tomaremos o mundo. O sangue flui, você está morto. O sangue flui, nós vencemos. O sangue flui, 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 o sangue flui. Zoe, você falou de estudos em relação a essas coisas, mas você usa rimas e versos de forma mágica na sua vida? Olha, eu economizo, sabe, Petrúcia? Eu economizo.
eu percebo que quando eu entoo alguma coisa com intenção, realmente, eu sei do poder disso, porque eu faço isso com consciência e em raros momentos, cada vez mais raros. Assim, a prática mágica foi se afastando um pouco de mim depois do nascimento da minha última filha, da Tarsila. Né? A Tarsila é uma criança típica e eu fiquei com receio de muitas coisas, sabe? Depois que ela nasceu. Então, eu caminho lentamente na magia hoje. Eu continuo tendo o meu altar. Às vezes eu acendo uma vela, eu que fazia rituais em todas as luas, né? Eu tinha minha prática solitária, né? Bem firmada. E eu fui deixando isso de lado. Então eu uso, mas eu uso em momentos raros, né? Até a minha ideia lá do livro, né? De escrever o livro em 4 partes, o exorcismo, a imprecação, enfim, todos esses passos aí do Todorov, eu falei, gente, a parte negativa disso daí eu não vou poder nem falar alto, então, né? Porque eu boto muita fé no lance, entendeu? Então, assim, para mim é um negócio sério. Eu não tô de brincadeira, não é brincadeira, né? Não é ciranda cirandinha, quando você realmente tá fazendo isso com uma intenção mágica. Então, eu tenho um respeito muito grande pelas palavras, sabe? Inclusive tem esses tabus, né? Certos tabus linguísticos, eufemismos que você acaba usando para não usar determinadas palavras que carregam uma força tremenda, né? Então eu tenho esses cuidados assim, e tem algumas palavras minhas assim que eu não uso, palavras que eu não uso de jeito nenhum, que eu não profiro, sabe? Porque eu sei que movimentam, criam ondas, né? São lançadas. Então, eu tomo cuidado na minha prática mágica encantatória diária. Fantástico você falar disso, porque a gente estava no começo aqui, antes de começar a gravar, falando de quanto as coisas estão efêmeras, né, e superficiais e banalizadas. E aí, isso é trazer de volta o poder da bruxa, porque a gente aprende que a palavra tem poder. A palavra tem muita força. Petrúcia, você sabe que você falando isso, eu fico pensando, inclusive, na minha formação no direito, aí a gente vai entender assim, quando que começaram a nasceram os contratos escritos, quando o ser humano deixou de ter palavra. A palavra não valia mais. Então, assim, eu falo para você assim, Petrúcia, não, tudo bem, ó, você me dá isso, eu te dou aquilo na semana que vem. E depois eu não cumpria essa palavra. Então, passou a ter que estar escrito num papel com testemunha, porque a gente deixou, isso é muito sério, assim, é muito sério, né? A gente deixou de ter, a nossa palavra deixou de ter peso ali para as pessoas, né? Então, isso é muito forte. E agora a gente usando palavra o tempo inteiro para dizer qualquer coisa, né? E elas têm reverberação, elas têm eco, né? Tem essa coisa do entoar também. Se você entoa e respira da maneira correta, você rompe, tem véus, né, dos mundos que a palavra que você entoa vai rasgando e vai ecoando através dos planos, né? Isso é uma magia que a gente aprende. Isso é maravilhoso o que você está falando, Petrúcia. É lindo isso que você disse. E realmente, a palavra, quando ela está simplesmente escrita, é como um livro fechado. Você abre o livro, né? E aquele mundo te toma quando você começa a ler. Agora, quando você lê alto, porque existe uma coisa aí com a fala, não é só com a palavra, né? É com a fala, é com a música. Inclusive, existe uma diferença, por exemplo, numa prosa de ficção e num poema. O poema está mais próximo da música do que da própria literatura. Então tem um movimento diferente aí. Que lindo isso que você falou. Lua, você imagino, usa música e poema nos seus ritos, na sua magia diária, ou como é que tem esse uso?
Ah, maravilhoso, né? Maravilhoso. A gente usa bastante, assim, a música, a gente usa músicas que a gente faz, né? Então, também tem um poder aí também, porque aí a gente. Eu não canto bem, eu não tenho uma voz assim para cantar, não tenho técnica, não. Mas tem várias pessoas no Semente que cantam muito bem. Mas eu componho muito bem, eu consigo compor músicas muito rápido, assim, uma questão de melodia e trazer a letra. Então, eu gosto de compor bastante. Aí eu mando para as meninas que elas cantam bem, falo, meninas, cantem assim, ó. Aí eu vou falando para elas, ó, canta assim, não, agora aqui tem que cantar um pouquinho mais alto, porque eu não sou técnica, né? Sou completamente leiga no canto. Então, a gente usa muita música, mas a gente usa muita palavra, a gente usa muito. E aí, você estava falando essa coisa de romper, eu me lembrei que várias vezes, não só quando eu falo, mas quando alguém está falando ali num ritual por isso a gente fala, né, são os deuses falando ali naquele momento, a própria voz da pessoa muda, né, ecoa, assim, quando fala realmente ali, né? Quando não é simplesmente trazer palavras, ela tá falando ali, gera um silêncio que aquela voz ali, ela vem corta como uma faca, né? Ela vem pá, e ela abre ali as coisas, é realmente muito forte isso. Então a gente usa bastante, tanto música como palavras ritmadas. E tem uma prática também que a gente faz, que é depois de um determinado momento, não é sempre isso também, né? Depois de um determinado momento no ritual, a gente deixa sair como se fossem sons mesmo da alma, né? E isso gera todo um ritmo. Então, assim, vamos supor, estamos nós quatro, e aí a gente está tocando um tambor, um chocalho, né, num ritmo tal. De repente, a Zoe vem e traz como se fosse um gemido, um grito, uma voz que vem da alma dela, né? Um som, né? E é engraçado, você falou do esse som geralmente é um dos primeiros que vem. E aí a Cássia entra com outro som, e isso vai formando como uma orquestra de sons, né? Isso leva a gente num estado alterado. Então tem as pessoas que vão ficando com os instrumentos e outras com o som. E nesse momento, muitas vezes, vem às vezes uma carga, vem alguma coisa, né? E aí vem alguém, né? E traz algumas palavras ou frases inteiras, assim, encantamentos mesmo, que na minha percepção, eu tenho certeza que vem do divino, vem dos deuses, assim, pra gente. Então a gente usa bastante, sim. Cássia, você usa de que forma? E já aproveitando e pegando esse gancho também de que a Lua falou da maneira que as coisas vêm, quando elas vêm, parece espontâneo, mas de que maneira isso se manifesta para você? Utilizo. Eu acho assim, primeiramente, bruxaria é poesia. Bruxaria é arte, né? Já se fala que bruxaria é arte, não é à toa, né? Eu uso música sempre, sempre, sempre. Às vezes eu ofereço música aos deuses. Eu escolho algumas músicas que eu acho interessantes e eu gosto de oferecer música para os deuses. Algumas músicas que fazem sentido, né, para o que eu estou querendo expressar, né? Também gosto de ler os poemas. Eu tenho, recentemente eu até comprei aquele Perfumes, que é um livro que foi lançado com os hinos órficos, todos os hinos órficos. Então eu gosto também de utilizar, né, no caso para os gregos, né, quando eu vou trabalhar com os panteões, aí eu utilizo outras ferramentas e tal. E no caso da magia, eu utilizo encantamentos, então, da mesma maneira que a Zoe, eu utilizo em momentos bem específicos de necessidades verdadeiras, digamos assim, porque eles sempre funcionam. Então, tem um trabalho que eu faço de escrever aquilo que eu desejo de maneira rimada, né? Tomando bastante cuidado com as palavras que eu utilizo. E aí eu gosto de falar aquilo para o vento, quando está ventando, porque funciona muito assim. Nesse aspecto, eu queria falar que eu acredito que essa magia de encantamentos,
ela é pouco, a gente ouve pouco, né? As pessoas falam pouco da utilização, né? Porque ela é extremamente simples, por um lado, né? Você não precisa de grandes coisas, né? Você não precisa de grandes coisas para você fazer esse tipo de magia. Você não precisa de elementos, coisas que você vai manipular. Necessariamente você não precisa, né? Você precisa das palavras. Porém, eu acredito que ela seja muito. Essa simplicidade, ela tem um trick, né? Uma pegadinha, né? Digamos assim, que é o fato de que ela. Você precisa ter, justamente pela escolha das palavras, você saber utilizar das palavras de maneira correta para trazer aquilo exatamente do jeito que você imaginou e não com efeitos colaterais, né? E ela precisa ser ritmada porque você vai falando aquilo, você vai percebendo uma mudança até no ambiente, como a Lua estava falando ali, né, do tambor, das músicas e tal. Porque você vai falando aquilo, você vai percebendo a mudança da energia em volta, né? Aquelas palavras, você está encantando o elemento, você está encantando, né, o mundo. E você precisa esquecer depois, deixar isso para lá. Você não pode ficar pensando, vou mudar isso, vou mudar aquilo, não era isso, não era aquilo. E isso, eu acredito que seja extremamente importante, fundamental, e é muito difícil justamente por conta dessa questão mental da gente, tá sempre, né, tentando agarrar as coisas e controlar as coisas. E quando você se utiliza desse tipo de magia, você precisa deixar ela livre, porque aí ela vai retornar nessa coisa do vento que eu falei para vocês, né, que eu gosto de utilizar, ela vai dar aquela volta e ela vai retornar com o resultado, né? Então, isso tudo é arte, né? É assim que eu penso. Adorei, adorei. Falando do encantamento, né? Essa raiz latina do incantare, que tem um cantar dentro da palavra, tem a enunciação, né? A vocalização daquilo mesmo. E eu também lembrei de uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que para você poder trabalhar um encantamento, você precisa ter a capacidade de se encantar com as coisas. É impossível, senão você não sabe nem o que você quer causar em alguém. Se você não sabe se encantar, como é que você quer fazer um encantamento? Né? É muito importante. E eu acho que esses estados alterados, né, que vocês estão mencionando, causam esse leve transe, né? E às vezes abrem algo em nós que porque não se sabe de onde é que exatamente vem essa inspiração. Quando a Zoe, depois ela vai ler um trecho para nós, ela escreve maravilhosamente bem, de onde é que vem aquilo? Claro que você pode depois burilar, mas tem muita coisa que quase jorra quando vem. Vem uma pulsação, vem alguma coisa, vem uma cadência, né? E muitas vezes os meus encantamentos, seja magia com vela, seja quando eu estou limpando minha casa, as coisas muitas vezes vêm. E às vezes eu tenho que ficar bem quieta, e aí eu começo, e uma palavra vem, aí vem a palavra seguinte, ela vai engatando uma na outra, e eu vou deixando, é quase como se eu fosse dando passagem. E se, claro, eu vou publicar, se eu vou usar num ritual, eu vou voltar depois e dar uma mexida. Mas muitas vezes vai saindo, né, assim, desse jeito. Mas também vai saindo desse jeito porque a gente já leu muito, porque a gente já estava presente em muito rito. Se eu não tenho contato com palavras bonitas, eu não tenho onde elas ficarem dormentes dentro de mim para emergirem depois quando eu preciso delas, né? Essa é uma ideia que eu também tenho. Por isso que é importante ler, por isso é importante a poesia, por isso é importante a música, para quem trabalha com magia, para que a gente possa ter acessível para nós as rimas, as palavras, as nuances, né? Ô, Petrúcia, você estava falando isso e eu estava me lembrando aqui do seu livro, Os Quatro Saberes, porque você escreveu invocações para os quatro elementos maravilhosos. São maravilhosos, nossa, eu acho que são dos mais bonitos estão entre os mais bonitos que eu já vi. É a poesia pura,
E você encanta o elemento. Você não chega ali e fala, vem aí, elemento. Mas foi inspirado Você... nessas histórias de como o grupo que eu trabalhava nos Estados Unidos fazia. Eles faziam dessa forma. Foi daí que eu aprendi a fazer esse negócio. Mas Belíssimos. aquele tem que ler, se for fazer assim, às vezes dá sorte de ele sair mais ou menos daquele jeito. Sim, claro, mas é que são belíssimos, muito bonitos. Armo meu arco de voo, estilhaços atingem estrelas. Mentiras expostas no palco onde o velho Deus morre, máscara de alma oca. Iremos nós, a armígera Astéria, a beligerante Deianira, a marcial Alcipe, a pelejadora Euríbia, a animosa Tecmessa, a integridade de fêmea em dorso de égua, rompendo o ferro em direção à idade do ouro. Você falando de arte, né, Cássia? Zoe, eu sei que você me contou que virou a doida do macramê na pandemia. Tem várias pessoas. Tem gente que tá com a cozinha, tem gente que tá com algum, né? E você falou que tá apaixonada pelo macramê e que isso tá tendo uma relação com a magia. Como é que foi essa história porque tem um monte de artes manuais, né? A gente está falando aqui da palavra e da tessitura da palavra, mas tem tantas artes, as expressões que vêm pelas nossas mãos que também manifestam magia e encantamento. Como é que foi essa descoberta desses fios, Zoe? Olha, você sabe que nem sei direito como é que começou, mas eu comecei a ver, uma amiga uma vez tentou me ensinar, eu não aprendi, e aí um dia um tutorial, eu achei bonita a peça, e de repente peguei e falei, vou fazer isso daqui. Na verdade, eu comecei fazendo um nó celta. Foi isso, eu vi uma feitura de nó celta, eu falei, cara, eu consigo fazer esse negócio. E aí fui tingir o fio, e fiz com aquele fio tingido. Então, eu percebi que eu já tinha colocado alguma coisa ali. E aí, a partir disso, eu comecei a testar vários nós. E comentei com um amigo meu, mostrei um trabalho que tinha feito, ele ficou encantado. Aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer uma peça mágica para você. Eu vou fazer uma peça mágica xamã bruxa doida para você, mas eu preciso primeiro aprender. Eu estou muito no começo, eu preciso pegar alguma... Porque o TC tem esse lance do transe, né? Você vai, você vai, você vai. Tudo parece ter a ver com estado alterado de consciência. Estados alterados de consciência que você não precisa de nenhuma substância externa para causar, né? Substância, eu digo, porque ali você está fazendo uso de algo externo, você está tecendo, você está movimentando aquele fio, e chega um momento em que você pega a beleza do ponto, exatamente quando você consegue entrar nesse transe. E assim, eu não quis fazer nenhum curso, eu falei, eu quero testar, e eu também, às vezes eu vejo alguns pontos, mas de repente eu olho para os fios e falo, e começo a fazer, sem ter muita lógica, sem ter um projeto. E eu gosto de fazer assim, sabe? Porque eu me sinto bem, eu quero ficar fazendo o tempo todo. Na verdade, eu não queria fazer mais nada, eu só queria fazer macramê. Porque é muito legal. Eu agora acabei de dar uma oficina literária e aí ocupou pouco tempo que eu tenho, né, para estudar, para montar. E aí cheguei até a falar para os alunos, eu falei, gente, eu não queria estar aqui com vocês, eu queria estar fazendo macramê. Depois me arrependi de ter falado, mas era mais pura verdade, sabe? Porque é uma coisa que realmente me encantou. E eu espero poder fazer essa peça bonita para esse meu amigo um dia e que ela saia mais ou menos como eu imagino. É algo que me traz de volta para mim. Eu acho que a questão da concentração, ela, principalmente agora nessa época de pandemia, para mim, eu fiquei muito dispersa, extremamente dispersa. É muita coisa aqui, e eu fico com o tempo muito interrompido. E isso faz com que eu perca o contato comigo mesmo. Então, acho que o macramê, na verdade, eu não quero ficar fazendo macramê, eu quero poder voltar para dentro de mim. E o macramê me proporciona esse movimento. E aí eu comecei só a estudar os nós, né? A magia dos nós.
E achei interessante, assim, que eu li, que você nunca deve fazer um nó que você não possa desmanchar. Achei muito importante isso, achei bacana. Tem aquela magia antiga de amarrar a camisa, né? Quando eu estava estudando, já coloquei isso numa letra. Eu componho algumas letras de música, às vezes eu tenho um parceiro que a gente costuma compor, né? Letras e canções. Então, coloquei isso, era uma letra assim, meio cigana, mágica. Então, tinha essa coisa do amarrar a camisa. E aí, macramê e série, muitas vezes, né? Pega, bota uma série, vai maratonar, e fazendo macramê, maratonando a série. E aí eu peguei aquela descoberta das bruxas, não sei se vocês chegaram a ver, e tem a magia dos nós que eu já conhecia. Também não me lembro mais em que livro que era. Eu sei que na Laurie Cabot eu tinha lido a magia dos nós. E mais na descoberta das bruxas, quando eu vi, eu achei muito bonito e achei que a tradução estava um pouco mais bem feita ali nas legendas mesmo, né? Como é que é? Eu anotei. Com nó de 1, o feitiço começa. Com nó de 2, o feitiço é real. Com nó de 3, o feitiço está livre. Com nó de 4, o poder é guardado. Com nó de 5, o feitiço prospera. Com nó de 6, o feitiço fixa. Com nó de 7, o feitiço desperta. Com nó de 8, o feitiço espera. Com nó de 9, o feitiço é meu. Eu acho muito bacana. Agora, Petrúcia, vamos fazer uma tradução aí desse feitiço, porque aqui é one, done, né, tem todo um jogo que aqui não tem, que falta e que precisa e que exige, né? Esse movimento da rima interna, esse movimento de uma rima mais rica, numa rima menos pobre. Então, assim, eu estou fascinada agora. Minha curtida mágica agora são os nós. Eu quero aprender sobre os nós. Eu fiz uma tradução dos 3 primeiros nós, que agora eu não me lembro onde é que eu anotei, mas é tipo, pelo nó primeiro, o feitiço é certeiro, pelo nó segundo, ele ganha o mundo, pelo terceiro Olha, nó, ele, tipo, aí tinha que ficar invertendo a letra, o nome com a... E a gente fez uma vez num grupo de mulheres, e quando estava todo mundo amarrando e repetindo, também causou um frisson, aquela história de repetir essa rima dos nós com as mulheres. ai, Patrícia, tem que ir até o 9. Então, nós vamos trabalhar juntos. Acha? Procura. Que dos nós a gente tem as fitinhas de Bonfim, que a gente aprende de criança, né? Que tem que amar 3 desejos, prender com o nó, né? E até voltando a falar de Santa, que foi no começo da conversa, tem a Nossa Senhora dos Nós também. Ela também aparece até no catolicismo, Desatadora. a Padroeira dos Nós. E vocês, meninas, têm alguma arte manual que vocês usam em relação ao trabalho mágico, coisas que confeccionaram para utilizar? Olha, eu não trabalho muito, mas aprendi a trabalhar com magia de nós, já fiz, achei bastante interessante. Durante um tempo da minha vida, eu fazia tricô. Eu aprendi, minha mãe me ensinou a fazer tricô. Faz tempo que eu não faço, aliás, eu estou sentindo bastante falta, até pelo mesmo motivo da Zoe, porque é um momento em que você some, né? O mundo fica para trás, você fica ali, né? E você consegue focar, né? Consegue colocar sua mente em silêncio e ficar com você mesma, né? Me lembrou no começo dos livros do primeiro livro das Brumas de Avalon, tem, né? A Igraine, ela tá ali fiando. E conforme ela vai fiando, ela entra num estado alterado de consciência, da repetição, do barulho da roca, e ela consegue ter visões, né? Ela tem visões naquele momento. E fazer trabalhos manuais traz isso, né? Também já trabalhei você costurar saquinhos, né, para você colocar ervas, para você colocar coisas dentro, em vez de comprar o saquinho pronto, você pegar o tecido e você costurar, né, com a cor da linha, com a cor do tecido, né, com colocar as coisas dentro, encantar aquilo. Também já fiz. E acho incrível.
Eu acho é, da mesma maneira envolvente, né? De você estar ali com as mãos e com o seu ser, né? Ele vai se centrando e vai trazendo a energia. Ai, gente, é maravilhoso isso, né? Eu fiquei pensando aqui. No semente, que a gente utiliza o véu, então, esses véus, eles têm um significado para nós, tal. E aí, assim, os meus véus, a gente compra, então, o tecido musseline, e, cara, todos os meus véus, até hoje, todos esses anos, quem fez a barra fui eu. E é um trampo, porque a musseline é chatinha, né? Para você dobrar ali e passar a linha, dá um trampo. Então, são dias de trabalho, mas eu não coloquei isso para o pessoal. Falei, gente, vocês fazem como vocês quiserem, né? Se quiser mandar fazer a barra, tranquilo. Mas para mim, tem muito disso aí que você trouxe, Cássia. Eu fazer a barra aquele é meu instrumento, né? Então, o véu para mim é um instrumento ali. Então, eu estou fazendo, eu não soube fazer, não sei fazer o tecido em si, né? O tear, eu não sei, mas pelo menos a barra dele eu quero fazer com a minha própria mão. Então, todos os meus estão ali. Gosto muito e lembrei muito, gente, o macramê, quando eu era criança, meu pai trouxe algumas coisas de macramê para a gente fazer, assim, de ideias, né? Acho que ele fez alguma oficina no trabalho, alguma coisa. E eu adorei, Zoe, o macramê é muito legal para você fazer, é muito gostoso e realmente altera. Eu gosto muito de arte, gente, assim, então eu já fiz de tudo, assim, já fiz pintura, já fiz estamparia, assim, de cursos e tal. Agora, tricô e crochê eu nunca consegui aprender. Macramê eu gostava, que é uma coisa com a mão, assim, agora tricô e crochê, assim, eu não conseguia aprender, assim, acho que paciência, né? Porque tem essa questão de você ter que se centrar, ir lá e fazer. Então, assim, eu tinha muita dificuldade. Agora, coisas com a mão eu gosto muito. Ah, gosto muito, gente, da parte de culinária. Eu gosto de cozinhar, então cortar corretamente os legumes, isso tem a ver com até a própria energia, né? Então, assim, da onde que você está cortando o legume, então o tamanho que você está cortando, para que você quer, eu gosto muito de trabalhar dessa maneira e acho que é uma arte. Você trabalhar com sabores ali, então, né? Então, você conseguir várias camadas de sabor, eu gosto bastante de trabalhar dessa maneira. E eu gosto muito de coisas manuais, então eu faço muita coisa assim. é, eu não sou boa em esculpir, nada disso, mas assim, coisas de modelar, assim, eu gosto muito de trabalhar com isso, mas é hobby mesmo, assim, gosto bastante. Depois eu vou mandar para vocês umas imagenzinhas, até que eu estou trabalhando nelas, assim, que são de deusinhas, né? Parece aquelas Vênusinhas, então eu estou trabalhando, não é para comercializar nada, até para dar de presente, inclusive para vocês, né? Para as minhas mulheres, né? Então, assim, são deusinhas, assim, que eu tenho trabalhado, né? Só que eu estou trabalhando. Então, eu gosto muito, eu acho que isso traz muito do que vocês estão falando de estado alterado, que altera o quê? Esse estado frenético, essa coisa super beta da gente estar o tempo todo, né? E eu acho que isso traz um centramento para a gente que é muito importante. E a magia traz isso para a gente, né? A magia realmente, trabalhar a magia traz isso para a gente, um centramento, um silêncio. Eu preciso do silêncio, eu gosto do silêncio, eu gosto de ficar em silêncio para fazer as coisas. Eu não gosto de trabalhar, por exemplo, com barulho, eu gosto de silêncio, eu gosto de, no máximo, uma musiquinha de vez em quando eu estou muito animada, mas quando centrada, eu gosto de silêncio, eu gosto de quieto. Então, eu acho que isso é muito importante e trabalhar manualmente ou nas palavras, eu acho que leva a gente a acessar o nosso estado divino, né? O nosso estado para além dessas camadas todas que a gente tem que trabalhar, né? A gente está aqui nesse plano, então a gente também trabalha com essas camadas. Eu acho que leva a gente para isso. Eu gosto muito. E você, Petrúcio? Você gosta? Gosto, eu fiz tricô já muitas vezes também. É um nó, né? É um tipo de nó, é um tecer o tricô. Também gosto de costurar certas coisas na mão. Tenho máquina de costura, então tem certas coisas também que eu fiz na máquina de costura, mas pelo menos fui eu que fiz, né? Mas a cerâmica foi para mim a descoberta mesmo, né? De fazer tanto das coisas que usa na minha casa, quanto os cálices que a gente usa, os copos e várias coisas que a gente usa ritualisticamente hoje em dia. Tudo que é potinho e tal, que tem em ritual, a maior parte deles que vão para o altar foram feitos por mim. E tem um prazer muito grande, né? Com essa coisa do tempo que você dedica com a mão
Muitas vezes é legal essa coisa, eu gosto do torno, e eu não sou fantástica, eu sou bem mais ou menos assim na cerâmica, mas o trabalhar na mão, tinha um amigo meu da cerâmica que uma vez dizia, aí você não sabe o que fazer, vai amassar o barro e pega a argila na mão que, como é que é? Ele falava, a forma sai da mão, ele dizia. E realmente, se você começa a mexer ali, daqui a pouco começa a sair alguma coisa, é a mão que revela. Então, acho que tem sempre alguma coisa outra que fala em nós, né? Que pode ser o self pelo Jung, ou como é que, né? A Deus em nós, essa divindade imanente, alguma coisa que vai emergindo e dando passagem a algo que é maior do que essa beta humano, né? E realmente acho que dali saem as coisas mais lindas. Tem um poema do Leminski. O barro toma a forma que você quiser. Você nem sabe estar fazendo apenas o que o barro quer. Eu acho que cabe bem nessa tua fala. A gente que obedece o barro. Zoe, a gente queria que você lesse para a gente um trecho que você escreveu de um desses trabalhos aí, dos textos. Então, os trabalhos de Hércules foi assim. Eu me lembro de uma palestra de astrologia, onde eram feitas relações entre os signos e os trabalhos de Hércules. E, nossa, aquilo foi muito bacana. Eu vi, era menina, nem me lembro mais. Acho que foi a Aline, uma astróloga daqui, que inclusive já é falecida, que fez essa palestra, se não me engano. E eu lembro que ela disse que as falas do feminino nos trabalhos de Hércules estavam na Hidra de Lerna, na Corça Cirineia e no cinto de Hipólita. E realmente, se você for ver, é isso mesmo, se você faz uma análise, né? E aí, quando pintou a possibilidade desse trabalho, eu falei, eu quero os três. Então, foi muito bacana escrever essa primeira parte. Eu gostaria de ler esse Hipólita para vocês, porque eu acho que aqui eu uso alguns recursos, né, dessa ligação entre a poesia e a magia. Da muralha do casco aos flancos, do garrote à garupa, crina e gadelha se misturam, a euforia dos ritos nupciais da rainha e do garanhão, remexendo as frágeis vísceras gregas, sua nudez heróica e limpinha, sua infantaria clássica. Abominarão pela última vez nossas vestes e costumes, a brilhante mãe do vazio, que inventa o ovo prateado do céu ao olhá-lo pela primeira vez, nossas tribos de 100 mãos e 50 cabeças, alimentando-se de aveia e leite fermentado, mulheres exóticas com nomes curiosos, grito quente e selvagem, tocha ardente, a que desata cavalos, a égua negra, o prazer sem fragilidade e submissão, músculos e músculos, semelhante e semelhante, boca na boca, homem e mulher em uma só voz. Nunca mais verão fêmeas desafinadas, mantidas presas, eternas cuidadoras de crianças em cabanas e palácios, fiandeiras que cultuam deusas partidas. Nós, guerreiras, formadas sobre o torso dos cavalos, somos tão fatais quanto quaisquer heróis. Eu e minhas amazonas tomaremos o mundo. O sangue flui, você está morto. O sangue flui. Fundamos cidades, Esmirna, Sinope, Magnésia, Pafos, Mitilene, e construiremos outras sobre campos ou destroços, do sopé caucasiano às terras amazônicas, do pântano da Ciméria às ilhas Atlantes. A Ártemis Tauropolos, a impiedosa, erigimos um templo, assim também consolidamos em Éfeso uma maravilha do mundo. Invocaremos Cibélia, deusa mãe da montanha, senhora dos leões selvagens. Cantaremos Afrodite Areia, das conchas cor de púrpura, das areias de Citera, porque esta é nossa natureza, o mundo de Ares e Eros, onde mulheres e homens olham-se diretos nos olhos. O sangue flui. Agora você está morto. É forte, né, gente? Eu acho. Bastante. Maravilhoso. Lindíssimo. Maravilhoso. Emocionante, né? Obrigada. Vamos encerrar nesse tom, né? Muito obrigada a todo mundo e obrigada a quem assistiu com a gente até aqui.
Obrigada, Zoe, mais uma vez. Eu que agradeço, meninas. Agradeço de coração o convite.